irmãos, olá minhas irmãs, muito boa tarde. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos aqui a este nosso canal Kardecizando. Bom, hoje, meus irmãos, nós vamos dar continuidade ao estudo da alma. O que é alma? Todos vocês já sabem, né? A alma é um espírito reencarnado. Alma e espírito são o quê? A mesma coisa. Já o dissemos aqui. Então, nós vamos dar continuidade hoje através da pergunta 142, que diz assim: que dizeis dessa outra teoria, segundo a qual a alma, numa criança, se vai completando a cada período de vida, ou da vida? Essa é a pergunta. Então, vocês já sabem também que nessa época de Kardec, existiam os pensadores, as pessoas que criavam suas teorias, que a alma se subdividia em vários pedaços. Tinha gente pensando por todo lado. O entendimento da verdade do Pai, desde que o homem é homem na Terra, ele procura esse conhecer a verdade que liberta. Em 1857, o homem da época, o homem que estava na Terra na época, também tinha suas curiosidades nesse sentido. Os pensadores, os religiosos, os cientistas, materialistas, ateístas, tudo enfim. Então hoje nós vamos falar sobre essa teoria, né, que diz exatamente isso aí. A alma de uma criança vai se completando a cada período da vida. Que dizeis desta teoria? Foi o que Kardec fez ao Espírito de Verdade. E ele vai responder. Mas antes, eu quero pedir mais uma vez a todos vocês, meus irmãos, vocês que estão assistindo, que gostam do nosso trabalho, por favor, se inscrevam no canal, ajudem o canal a crescer e a divulgar o trabalho para o maior número de pessoas possível, né? Isso é muito importante, tá? Também, ao se inscrever, aperte o botãozinho lá de inscrito, aperte a tecla todas para vocês irem sempre notificados pelo YouTube sempre que nova palestra for ao ar, novo estudo for ao ar. É isso? Então, repetindo a pergunta: que dizeis dessa outra teoria segundo a qual a alma, numa criança, um recém-nascido, pensa no recém-nascido, no menino de 2, 3 anos, se vai completando a cada período da vida? Bom, a cada período da vida, ninguém sabe que períodos eram esses, mas a pergunta foi essa, né? O Espírito da Verdade respondeu assim: a alma, o Espírito, ou alma, que é tudo a mesma coisa, né? O Espírito é uno e está todo na criança, como no adulto. Os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma é que se desenvolvem e completam. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Ainda aí tomam o efeito pela causa. Então é o seguinte: quando se dá a reencarnação, e para isso eu remeto todos vocês a comprar e adquirir um livro chamado Missionários da Luz e lerem, estudarem lá um capítulo chamado A Reencarnação de Segismundo. É uma coisa fantástica esse estudo. E ele vai bem assim, parece que foi feito para o esclarecimento dessa pergunta, a complementação do esclarecimento dessa pergunta. O Espírito da Verdade falou isso aqui: o Espírito é uno, o Espírito é um só. Então o Espírito não se completa mais, certo? É um, e está todo na criança como no adulto. Os órgãos, aí vamos colocar também órgãos da fala, os órgãos, tudo que compõe os 5 sentidos humanos, né? Audição, visão, olfato, paladar, tá? Tudo isso vai se completando, né? Se aperfeiçoando à medida que o corpo daquela criança se desenvolve. É isso, os órgãos ou instrumentos das manifestações da alma, ou o espírito encarnado, reencarnado, é que se desenvolvem e completam. Ainda assim tomam efeito pela causa. Nesse livro que eu repeti para vocês, vocês vão ver lá o processo de reencarnação de Segismundo. Segismundo é um homem que havia desencarnado há alguns séculos, né? Tinha cometido um crime bárbaro, tinha matado o próprio pai, ou melhor, matado um homem para ficar com a mulher desse homem. E nesse livro lá, nessa encarnação dele, ele iria nascer como filho desse homem que ele matou para tomar a mulher. E aquela mulher agora iria fazer o papel de sua mãe. É assim que Deus escreve
certo? Pelas linhas tortas, pelas nossas linhas tortas, que quem torta as linhas somos nós. Então, o ditado fala assim, Deus escreve certo em linhas tortas. Vamos lembrar, essas tortuosidades aí somos nós, mas Deus nelas escreve o certo. Olha bem, o antigo assassino seria agora filho daquele homem que ele outrora assassinara, vai ficar com a mulher, que ele era apaixonado pela mulher. A mulher seria mãe dele agora, para se recompor e se entender como irmãos. O livro não fala mais como é que foi a reencarnação dele. Provavelmente deve ter sido bem complicada. Ou talvez não. Depende do coração daquele homem, da capacidade de perdoar. Porque ele sempre iria ter aquele instinto que aquele filho dele era algo assim meio complicado em relação a ele. Não é isso? Muito bem. Agora é o seguinte, lá explica com tanta clareza o processo de reencarnação, o Segismundo, o homem, ele foi reduzido. André Luiz fala assim, eu tenho uma frase que fala assim, e eu vi estarrecido que o corpo de Segismundo fora reduzido. Estava igual ao corpo de um bebê. O espírito desencarnado de Segismundo foi totalmente reduzido. Com certeza, eu entendo, salvo melhor juízo, ou até alguma outra explicação do Espírito da Verdade, que aquela diminuição é para que ele encaixe exatamente naquele feto que já estava lá dentro da barriga da mãe. E diz mais no livro que 6 horas após o ato sexual do casal que gerou e que a mulher concebeu e guarda dentro de si aquele futuro corpinho que vai habitar aquele espírito, 6 horas depois daquele ato sexual já ocorrem as primeiras ligações magnéticas. Mas isso não é tema para nós estudarmos aqui hoje não. Eu remeto os irmãos para esse livro lá. Vocês vão ficar fascinados com essa explicação de tudo isso aí. E aí o homem renasce aqui. E como Paulo apóstolo dizia, lembra daquela frase de Paulo? Quando eu era menino, pensava e agia como um menino. Agora que eu sou homem, penso e ajo como um homem. Não é assim que nós somos? Eu, quando menino, fazia coisas, dava importância a coisas de menino, brigava por aquilo, não tinha mais nada a ver. Mas agora não. Os meus órgãos se desenvolveram. Isso aqui também, para esse cérebro aqui, para expandir, para exteriorizar tudo que eu já tenho dentro de mim como espírito, também vai chegando a um ponto, e eu estou agora homem. Antes, Edivaldo Sacramento, espírito desencarnado. Foi reduzido ao tamanho daquele corpinho físico. Agora ele está homem, de acordo com o tamanho que está esse corpo agora, o meu e o de vocês aí. Para entender, mais uma vez, livro Missionários da Luz, capítulo A Reencarnação de Segismundo. Muito bom. Na pergunta 143, Kardec perguntou assim, por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Então, por que todos os espíritos não definem do mesmo modo a alma? Olha só, a insistência de Kardec. Os espíritos, a resposta, os espíritos não se acham esclarecidos igualmente sobre esses assuntos. Há espíritos de inteligência ainda limitada, que não compreendem as coisas abstratas. Ou seja, há espíritos do lado de lá, desencarnados. Toda vez que eu falar espíritos, você já pensa logo, desencarnados. Há espíritos desencarnados do lado de lá, que sabem bem menos das coisas da vida, das coisas de Deus, do que eu e você. Bem menos. Outros sabem muito mais. Outros chegam, não dá nem para... faltam palavras para se falar da sabedoria, da extensão da sabedoria de um Cristo, de nosso Jesus Cristo, um Cristo cósmico, um anjo Gabriel, não dá para falar de tão grande que é. Mas há espíritos do lado de lá que às vezes sabem bem menos desse assunto. Por exemplo, se você está aqui na Terra e passa a sua vida dedicando só às coisas materiais, só ao materialismo 100%, porque você é um materialista, não acredita em nada, você desencarna, chega lá, é espírito desencarnado agora, com toda a sua ignorância a respeito dessas coisas.
Ou seja, você vai ser trazido em centros espíritas, naquelas reuniões públicas de estudo, para aprender coisas que você poderia ter aprendido aqui. Muitas das vezes você está apegado a um sistema religioso que abomina tudo, até a palavra espírito e espiritismo. Abomina por abominar, mas não para ler e entender. Essa é uma das razões dos nossos estudos. Que todos, se não quiserem aprender, que pelo menos não falem. Se quiserem falar, que estudem um pouco. Para saber que o espiritismo é divino, o espiritismo é de Deus. Continuando aqui, o Espírito da Verdade falou assim: esses espíritos, são como crianças entre vós, são como as crianças entre vós. Também há espíritos pseudo-sábios, aqueles espíritos metidos inteligentes, que sabem das coisas. Aqui na Terra tem muita gente, tem muito encarnado assim, que acha que sabe das coisas e a gente vê que não sabe. Haja vista o que tem acontecido conosco, o que tem acontecido no nosso país, que fazem alarde de palavras para se imporem. Olha, que coisa de coincidência, Há pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem sobre os demais, para impor ponto de vista de coisas que nem ele entende. Mas uma coisa ele é orgulhoso e vaidoso, então ele se impõe. Certo? Continuando. Voltando. Também há espíritos pseudo-sábios que fazem alarde de palavras para se imporem. Ainda como sucede entre vós. Depois, os próprios espíritos esclarecidos agora podem exprimir-se em termos diferentes, cujo valor, entretanto, é substancialmente o mesmo. Alma ou espírito é a mesma coisa. Só para nós ficamos nessa briga. Sobretudo, quando se trata das coisas que a vossa linguagem se mostra impotente para traduzir com clareza, recorrem então a figuras, a comparações que tomais como realidade. Então a questão é só isso. Nós temos primeiro que nos entendermos. O Espírito está recomendando isso aqui. Vamos nos entender primeiro. Tá? Vamos nos entender primeiro. Antes da gente defraudar a bandeira disso ou daquilo. Tomar esse ou aquele ponto de vista quando você não entende nenhum. Então, alma ou espírito é a mesma coisa. E a alma, como está falando aqui na pergunta 142, ela vai se completando, ou melhor, os órgãos é que se completam. O espírito já está pronto. Tem até uma frase assim, o espírito a carne é fraca, mas o espírito está pronto. O espírito aqui, Edivaldo, Ricardo, já estou pronto. Se eu não estivesse pronto, eu não estaria aqui. Eu fico por aqui. Agradeço a Deus Todo-Poderoso por falar com vocês. Mais uma vez, peço a Deus que abençoe a todos vocês e a todos os seus familiares. Fiquem todos com Deus.